Olá pessoal, bem-vindos todos e todas a mais uma mensagem, mais um encontro online aqui na nossa celebração. Que bom ter você, que bom que você entrou, que bom que você conseguiu se achegar, arrumou um tempo. Eu espero que você esteja com outras pessoas. Se não tiver, convide pessoas para assistir essa mensagem com você, chame a família, sente-se um pouquinho no sofá. Eu prometo que vai ser rápido. E eu espero que seja edificante para o meu coração, para o seu coração, essa mensagem de hoje, da nossa noite de Natal. Olha só que coincidência mais bonita. Nesse dia que nós nos encontramos, vocês aí com as famílias de vocês, se preparando para a ceia de Natal, é também o dia do nosso encontro, o dia da nossa celebração, e nós podemos falar sobre o Natal, comemorando com a nossa família, celebrando, e eu espero que o que eu for dizer aqui possa abençoar muito você aí nessa noite muito especial. Eu convido você a orar comigo nesse momento, convido você a fechar os seus olhos, todos vocês que estão também nos acompanhando em outros lugares, em vários lugares nesse Brasil. Oremos. Obrigado, Senhor, obrigado pela nossa união, obrigado pela nossa comunhão. Enquanto essa celebração está acontecendo, que os corações possam ser abençoados, guardados e edificados pelo Teu poder, pela Tua palavra, poder que não oprime, poder que não julga, poder que não acusa, palavra que liberta, palavra que consola, palavra que sustenta, e nós esperamos que cumpram os Seus propósitos dentro dos nossos corações, e a nossa oração e expectativa em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo. E nós vamos, nessa data de Natal, falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Óbvio que essa data é uma data simbólica, também é verdade, uma data que surgiu lá nos primeiros séculos, tem sim um cunho político, tem sim um cunho quase que de uma cultura pagã, é verdade, tem sim a cultura capitalista, é verdade também, mas o Evangelho pede pra gente glorificar Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos falar aqui na nossa celebração. Em meio a esse caos, em meio a tantas coisas que talvez nos motivem a não ter esperança, nós vamos ler um pouco da palavra de Deus e trazer e pedir para que ela traga ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. Foi assim, diz o versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. Eu quero convidar você a prestar atenção comigo em alguns pontos interessantes aqui desse texto. Primeiro, nós estamos falando de um contexto histórico, machista, patriarcal, onde as mulheres elas não tinham voz, elas não tinham nenhuma lei que as protegesse, embora a Bíblia hebraica, na sua essência e na sua saudável interpretação, e quando eu me refiro à Bíblia hebraica, eu estou falando do Antigo Testamento, ele, como já diria os talmudes, os rabinos, a lei, se fosse aplicada coerentemente, ela sempre deveria proteger
os mais vulneráveis. E as mulheres eram um grupo de pessoas vulneráveis naquela época, tanto no contexto da Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento. Mas enfim, acontece que a aplicação da lei judaica, a aplicação da cultura ali no Oriente daquela época não privilegiava e ao menos nem olhava com bons olhos uma mulher. Então a mulher era assim uma figura vulnerável. Então quando Maria se encontra grávida, se acha grávida, e o seu marido José fica sabendo disso sem ter tido relações com ela, você pode imaginar a cabeça desse homem e a cabeça dessa mulher. Você pode imaginar o que passa pela cabeça deles? Maria podendo ser apedrejada até a morte, e José podendo perder a mulher a quem amava de uma maneira cruel. E ele, a Bíblia diz que ele era um homem justo, então ele teria que matá-la, porque aquela era a interpretação naquela época. Ele teria que entregá-la à morte. Então você pode imaginar a cabeça desses dois conversando. E então José tem a ideia de cancelar o casamento secretamente para não expor Maria. Isso é muito interessante. Ou seja, uma forma, você percebe que ele era diferente, porque ele sabia que se ele expusesse Maria, Maria seria morta, a criança também seria morta. Então José, por ser justo, ele, por ter um bom coração, ele tenta fazer isso de uma maneira que não acontecesse com ela as piores coisas. Então o anjo do Senhor aparece para José e diz a ele o que estava acontecendo. Ele se lembra da profecia, diz a ele a profecia. Então José entende, compreende e assume, me perdoem a palavra, José assume aquela loucura toda. E é tão verdade que José assumiu, que você percebe que mesmo José não sendo o pai biológico de Jesus, Jesus é conhecido como filho de Davi. E quem era descendente de Davi não era Maria, era José. Tanto que o anjo diz, José é filho de Davi, ou seja, essa expressão filho de Davi significa você é da geração de Davi. E assim se cumpre a profecia, que Jesus viria do trono de Davi, da geração de Davi. Então isso é muito legal, essas coerências da Bíblia, Nada na Bíblia é solto, nada na Bíblia está aleatoriamente, tudo tem um contexto e tudo tem um nexo. Então eu vejo com você aqui também, e chamo a atenção que José dá um nome que o anjo dissera para ele em sonho, e esse nome significa Emanuel, Deus conosco, o libertador do povo. É muito interessante nós observarmos algumas coisas, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Eu passei aqui alguns contextos do texto, do que estava acontecendo, e quero te chamar a atenção agora para uma interpretação. Você consegue perceber comigo o nível de... me perdoem de novo a palavra, mas o nível de doideira, de loucura. A mulher fica grávida do Espírito Santo. O anjo aparece para José. José volta para trás no sentido de eu ia terminar o casamento, agora não vou mais porque um anjo falou comigo, e o anjo no sonho falou comigo que ela está grávida de Deus, do Espírito Santo. E não somente isso, agora o anjo também falou para eu dar um nome, e o nome significa alguém que vai libertar o meu povo. É uma festa de eventos miraculosos, é uma festa de eventos, um ajuntamento de eventos nesse pequeno fragmento de textos, nesses pequenos versículos, há uma junção de eventos mirabolantes. Anjo, Espírito Santo engravidando a mulher, o marido não entregando a mulher dentro de uma cultura patriarcal e machista, ele assumindo um filho que não é dele, e esse filho acaba tendo a genealogia do pai que não é o dele. E o Natal é esse lugar. E é aqui que eu quero convidar você. O Natal é exatamente esse lugar. O Natal é o lugar que nos traz à memória que Jesus nasceu. Amém. E quando Jesus nasceu,
as coisas não eram como normalmente deveriam ser. As coisas estavam fora de contexto, as coisas estavam um caos. A mulher engravida do Espírito Santo, o marido que ia terminar não termina mais, o anjo aparece em sonho e bota nome na criança. É sobre isso. O Natal é esse lugar onde nós, em meio ao nosso caos, em meio a tantas coisas acontecendo, nós não conseguimos perceber o agir de Deus, e o Natal nos chama a atenção para dizer assim, Jesus nasceu e a ordem vai ser estabelecida, porque Ele coloca em ordem o caos. Natal é o tempo de nós lembrarmos, trazermos a memória no nosso coração de que Jesus nasceu, e quando Jesus nasce as coisas se acalmam. Quando Jesus entra na história, a história ganha sentido. Quando Jesus entra na história, Ele vem para libertar. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente em nós e através de nós. Natal, meus irmãos e minhas irmãs, é um momento onde nós trazemos a memória de que Jesus nasceu. E se Jesus nasceu, não importa o caos, não importa como estão as coisas, não importa quão desconexas estão as coisas, quão bagunçados estão os nossos mundos, os nossos cosmos, os nossos pensamentos, Ele vem para nos libertar, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos curar. Jesus nasceu. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jesus nasceu. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Jesus nasceu, meu irmão, minha irmã. Não importa o caos que você esteja vivendo, Ele vem para te libertar. Não importa o caos que você esteja vivendo, Ele vem para te curar. Não importa a circunstância que você esteja passando, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus contigo, o Deus comigo, o Deus conosco. Ele não nos abandona, Ele não se esquece da gente. Natal traz à nossa memória o nascimento de Jesus, o Deus que põe em ordem o caos, o Deus que nasce e vem ao nosso encontro para cuidar da gente, para estar com a gente. E essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa noite de hoje. Essa é a mensagem que eu quero que você leve para as pessoas aí na sua casa em meio a essa festa. Pessoas que podem estar chorando, pessoas que podem ter se esquecido de Deus, achando que Deus se esqueceu delas também, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que não acreditam mais no espírito natalino, que é um espírito de amor, de paz, de reconciliação, de ordem em meio ao caos. Eu fortaleço essa mensagem. Jesus nasceu, então nós podemos acreditar que em meio ao caos, Ele nasce, Ele vem e Ele nos libertará e botará em ordem todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Jesus nasceu. Que o bom Deus, o nosso Pai, o Pai nosso de cada dia, o pão nosso sempre presente, esteja sempre com todos vocês, aonde e quando vocês estiverem. Um beijo no seu coração, Feliz Natal, boas festas para vocês e até semana que vem na nossa celebração online de Ano Novo. Beijo, até mais, valeu!